pessoal, seguimos então nossas aulas da parte especial e a gente inicia agora com um novo tópico, que é a patologia da pele e dos anexos cutâneos. Para começar, então a gente vai falar um pouquinho de pele normal. Por que isso? O nosso interesse aqui é saber quais são as lesões, qual é o aspecto dessas lesões que ocorrem na pele. Mas para isso é extremamente importante que a gente relembre, que a gente conheça com precisão quais são os componentes dessa pele. Então vamos lá. Lembrando que a pele é constituída, a pele ou derma, como é o nome em latim, tá? A pele é constituída pela epiderme, derme e os anexos cutâneos. A epiderme, por sua vez, é constituída essencialmente por queratinócitos. Queratinócitos são as células principais da epiderme. E os queratinócitos, eles estão distribuídos, ou eles estão organizados em estratos. Em estratos em função da sua morfologia e funcionalidade, obviamente. Bom, os estratos que a gente encontra, então, são o estrato, ou também chamado de camada basal, né? Estratos ou camadas são sinônimos. O estrato ou camada basal, onde a gente encontra as células germinativas. Acima desse, o extrato mais espesso e talvez e que tem uma grande importância na pele, porque é o extrato que dá a resistência para a pele, que é a camada ou extrato espinhoso. Acima desse, o granuloso, que são aquelas células que já estão em processo de morte e apresentam, então, no seu interior grânulos basofílicos, que são, na verdade, agregados de citoqueratina. E em algumas regiões corpóreas existe o extrato lúcido, mas ele acontece só, especialmente nos coxins palmares e plantares. Então ele é bem escasso, é uma camada hialina. E acima destes, então na grande maioria dos tecidos, acima da camada, o extrato granuloso, a camada córnea, que é constituída por queratina, e queratina a gente sabe são queratinócitos já mortos. Bom, detalhando aqui, a gente tem então o extrato basal, que se relaciona com a derme, sendo separado dessa por uma membrana basal, tá? E essa relação das células do extrato basal com a derme, com a membrana basal, se dá através dessas junções intercelulares que são os hemidesmossomos. A relação entre os queratinócitos se dá através dos desmossomos. Tá? Os desmossomos são essas junções intercelulares bem firmes, tá? E que foram vistos pelas primeiras vezes, pelos primeiros histologistas, e pareciam espinhos entre as células. E foi pela presença dessas estruturas que a camada ganhou o nome, então, de extrato espinhoso. Acima do extrato espinhoso, a gente encontra, então, o extrato granuloso, que recebe esse nome por apresentar os grânulos de citoqueratina. Na verdade, são agregados dessa proteína do citoesqueleto, né? E esses agregados se formam porque essa célula já está em processo de morte. Então, no extrato granuloso, a gente vê as células com os grânulos de citoqueratina, com um núcleo já picnótico ou ausente, porque a célula está morrendo, e já perdendo os desmossomos. A partir disso, essas células, quando elas morrem, efetivamente, elas vão constituir o extrato córneo, que é a queratina, e que que em função da ausência dos desmossomos, consegue se descamar e se desprender. Qualquer alteração nesse padrão de diferenciação das células, diferenciação normal, qualquer anormalidade nesse processo de diferenciação, vai acarretar em patologias sobre as quais a gente vai conversar mais adiante. Aqui só mostrando então para vocês um queratinócito ou vários queratinócitos que se relacionam entre si, que estão aderidos uns aos outros através dos desmossomos, que foram vistos então pelos histologistas que acharam parecidos com espinhos e deram o nome então para essa camada de camada espinhosa, ou como a gente se refere, né, espinhos em latim, espinho em latim é acanthus, e como a gente vai ver, é importante guardar esse nome, tá? Porque a gente vai ver várias alterações que ocorrem nessa camada, vão sempre usar esse termo espinho em latim, que é acanthus. Bom,
mais um exemplo dessa distribuição. Aqui embaixo a gente teria a camada basal, e aqui a gente encontra então o extrato espinhoso, acima dele o extrato granuloso, que são as células com os seus grânulos, e acima dessa então a camada córnea, que é a camada de queratina, né, que são as células já mortas. Lembrando que a célula varia muito a morfologia dela, que a pele varia muito a morfologia dela nas diferentes regiões corpóreas. Existem regiões onde a pele é mais delgada, com uma camada de queratina mais fina, e outras áreas onde a camada de queratina é bem mais espessa, que a camada espinhosa é bem mais espessa e com uma camada de queratina também muito mais densa. São aquelas áreas mais sujeitas à agressão, sujeitas a mais contato, que necessitam de mais proteção. Então, encontrar uma área ou encontrar um aspecto como esse, numa área como, por exemplo, no dorso, no topo da cabeça, onde a gente teria que encontrar uma pele como essa aqui, representa lesão. Tá? Então, é extremamente importante a gente saber de que área corpórea, com que área corpórea a gente está trabalhando, para entender se aquela pele está normal ou não. Lembrando ainda que existem outras células além dos queratinócitos na epiderme. Dentre elas, a gente cita os melanócitos, que se encontram na camada basal, mas emitem prolongamentos que se projetam lá para o interior da epiderme e vão transferir os grânulos de melanina para o interior desses outros queratinócitos e vão pigmentar essa pele, então. As células de Langerhans, aqui representadas, que são células apresentadoras de antígeno, ou seja, vão capturar os antígenos aqui, vão levá-la para os órgãos linfóides para fazer a apresentação e desencadear as respostas imunes, e as células de Merkel, que são neuroreceptores responsáveis pelas sensações táteis. Bom, visto a epiderme, a gente passa a falar então da derme, mas precisa ainda comentar a relação entre derme e epiderme. A epiderme emite projeções para o interior da derme e a gente vai chamar essas projeções de cristas epidérmicas. E a relação com a derme, ou essas projeções da derme, por sua vez, para o interior da epiderme, a gente vai chamar de papilas dérmicas. Esses nomes também são necessários que a gente guarde, porque a gente vai falar daqui a pouco de lesões onde a gente vai ver uma exacerbação das cristas epidérmicas ou então uma atenuação das papilas dérmicas ou vice-versa, tá? Então é importante guardar essas denominações. Na derme, a gente encontra a maioria dos anexos cutâneos, como as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos e as glândulas sebáceas. E também é na derme que a gente encontra a rede vascular e linfática, que nutre a pele como um todo. É importante a gente relembrar que na epiderme a gente não tem rede vascular. Então, já pensando agora em lesão, mesmo que a gente tenha um agente agressor que acometa essencialmente a epiderme, é a partir da derme que vai se iniciar, ou que vai se ter a fonte das células inflamatórias que vão atuar nessa resposta contra esse agente agressor localizado na epiderme. Lembrando, então, mostrando para vocês aqui a presença dos pelos e das glândulas sudoríparas, as glândulas sudoríparas na porção mais inferior dessa epiderme, e aqui, por sua vez, mostrando as glândulas sebáceas, que sempre, obrigatoriamente, vão se relacionar com os folículos pilosos. Além da estrutura de tecido conjuntivo, né, que é composta por fibroblastos, colágeno e vasos sanguíneos, na derme a gente também encontra os músculos, ou essas pequenas fibras musculares que a gente designa como músculos piloeretores ou eretores do pelo. Tá? Aqui mostrando glândulas sudoríparas, tá? Então, relação glândula sebácea, folículo piloso, glândulas sudoríparas. Só representando aqui para vocês uma pele delgada, onde a gente vai encontrar epiderme e anexos, aqui estão desenhados, né, estão pintados, e já na pele espessa, onde a gente também tem aqui a representação da epiderme e dos anexos,
Percebam que na pele espessa a gente tem uma densidade bem menor de anexos cutâneos. Tem uma quantidade bem menor de folículos pilosos e de glândulas sebáceas sudoríparas. Mais um determinante, mais alguns determinantes anatômicos que são importantes para a gente diferenciar pele delgada e pele espessa. Especialmente quando eu falo da gente reconhecer a presença dessas peles em regiões corpóreas diferentes. Bom, falar rapidamente sobre pelos e queratinização. O pelo, ele na verdade, ele é um produto do folículo piloso. O folículo piloso ele apresenta várias camadas de células diferentes, com funções diferentes, tá? E que esses numerosos grupos celulares, eles têm distribuições diferentes nas regiões, nas diversas regiões do pelo, que são a camada inferior, ou a região inferior, ou bulbar, a região ístmica e a região infundibular. Essa transição de ístmica para infundibular, ela é determinada justamente pela presença do ducto secretor da glândula da glândula sebácea, tá? Então, mostrando aqui região bulbar, né, o bulbo piloso, a papila dérmica, aqui é a região onde a gente tem o início da formação do pelo. A gente pode encontrar melanócitos nessa área, tá? A região ístmica, que é essa região intermediária, onde a gente encontra claramente a bainha reticular interna e bainha reticular interna, bainha reticular externa, e é constituída por células mais claras, tá? E por fim, a região infundibular, que apresenta uma estrutura de células epiteliais muito parecidas com as células da epiderme. Por que saber tudo isso? Porque, gente, cada uma dessas regiões vai ser acometido por agentes agressores diferentes, vai responder de forma diferente também a essas agressões e principalmente porque cada uma dessas regiões vai dar origem a neoplasmas diferentes. Então, lá, quando a gente for falar de neoplasmas, a gente vai dar vários nomes para tumores de folículos pilosos. E esses nomes estão relacionados diretamente com a região do pelo que deu origem a esses neoplasmas. Ou a região do folículo piloso que deu origem a esses neoplasmas, tá? Então, só um corte transversal do pelo, mostrando, né, aqui externamente a região de tecido conjuntivo e músculo piloeretor, bainha radicular externa, bainha radicular interna e o pelo propriamente dito. São essas estruturas, são essas células que produzem a queratina que vai formar o pelo, tá? Que a gente chama de queratina tricohialina ou queratina tricohialina, tá? Tem outros nomes, agora não vem ao caso. Bom, bulbo piloso, tá? Mostrando para vocês que como eu falei para vocês aqui, tem a papila dérmica, isso aqui vai dar origem, de fato, ao pelo. Aí aqui uma representação, então, todas essas estruturas, vocês podem depois revisar. Queratinização, lembrando, então, como eu falei para vocês, que existe essa queratinização que é mais da epiderme, que é com a formação daqueles grânulos azulados, que são os grânulos da camada granulosa, e por outro lado existe a queratinização do pelo, que é a queratinização tricolemal ou também chamada tricohialina, que são grânulos bem vermelhinhos e que são, ou que a gente reconhece a queratinização tricohialina pela presença de grânulos vermelhos, eosinofílicos no interior dessas células. Tá? Então, grânulos azulados, grânulos vermelhos. E ainda a queratinização matrical, que é mais característica dos neoplasmas, a gente vai falar disso mais tarde. Só relembrando, glândulas anexas da pele, né, ou estruturas anexas da pele. Então, já viu folículo piloso, que é uma estrutura anexa. Agora a gente vai ver as glândulas anexas, a diferente variedade de glândulas anexas. Lembrando que as glândulas, elas são caracterizadas de acordo com o tipo de secreção que elas produzem, ou a forma com que elas produzem secreção. As glândulas merócrinas, ou também chamadas de écrinas, que produzem ou têm seus produtos acomodados, empacotados em vesículas secretoras, e elas liberam essas vesículas secretoras.
As glândulas de secreção apócrina são aquelas que perdem que as secreções são produzidas, mas elas são eliminadas com a eliminação de uma porção da glândula. A gente diz que elas são glândulas que para secretarem, ou elas produzem, elas fazem essa secreção por decapitação, tá? De parte da célula. E já as glândulas holócrinas são aquelas glândulas que produzem, secretam seus produtos, que vão estar também em vesículas, mas a a célula inteira morre para liberar o produto de secreção. Então, merócrina libera só as vesículas secretórias. A apócrina decapita, perde um pedaço, sofre decapitação, perde um pedaço da célula. E a holócrina é aquela que morre a célula inteira para fazer secreção. A gente encontra todas essas células, todos esses tipos de secreção, tá? Na pele. A gente vai encontrar, aqui está um exemplo de uma glândula submandibular, mas parte da glândula sudorípara faz secreção merócrina, parte da glândula sudorípara faz secreção apócrina e as glândulas sebáceas fazem secreção holócrina. Tá? Então, vamos ver agora um pouquinho dessas glândulas. Lembrando, vamos usar esse conhecimento. Por que eu relembrei isso com vocês? Porque para a gente reconhecer algumas glândulas, saber, por exemplo, alguns tumores ou em algumas lesões que tem muita destruição tecidual, que a gente não encontra mais a morfologia da glândula direitinho, às vezes, pelo padrão de secreção, a gente vai conseguir fazer o reconhecimento daquela área lesada ou daquela lesão, tá? Então, lembrando, começando pelo conjunto, né? Glândula sebácea, que tem o seu, que desemboca ou tem o seu produto secretado direto dentro do folículo piloso, pelo seu duto de secreção. E a glândula sebácea, como eu já falei, ela tem secreção holócrina. Aqui, mais um desenho, então a glândula sebácea está justaposta ao folículo piloso e secreta no interior do folículo piloso. E a glândula sebácea é interessante que ela tem no entorno dela células de reserva, que são as células que vão dar origem, que vão amadurecer, aqui ó, vão amadurecer, formando o que a gente chama de sebócitos imaturos e que vão morrer produzindo sebócitos maduros. Então, a gente tem aqui células precursoras que vão proliferar, dando origem a células de reserva, né? Então, precursoras de cada lado. Essas células de reserva vão amadurecer ou se diferenciar, gerando os sebócitos imaturos e que vão morrer gerando sebócitos maduros ou o sebo propriamente dito. Ah, então aqui o mesmo desenho, representando a mesma coisa, só que com o olhar já na histologia. Lembrando então que uma glândula sebácea normal precisa ter as células de reserva e os sebócitos nos diferentes graus de maturação. E aqui na saída dela a gente encontra um ducto secretor que é constituído por epitélio, muitas vezes queratinizado. Tá? Então aqui o exemplo, células de reserva e sebócitos em diferentes graus de maturação, inclusive aqui já com o sebo, que são sebócitos mortos. Mesma coisa, mostrando que pode existir várias ramificações, uma glândula sebácea, na verdade não é exatamente uma glândula sebácea, são várias unidades glandulares que vão desembocar num ducto queratinizado que vai desembocar no pelo propriamente dito. Parecidas com as glândulas sebáceas, a gente encontra as glândulas de Meibomian e a glândula hepatoide, ou também chamada de glândula perianal, tá? A Meibomian é uma glândula que está na face interna da pálpebra. Então, é extremamente importante quando vocês enviam material para análise, quando vocês colhem material de uma pálpebra, dizer se esse um nódulozinho ele foi removido da face externa da pálpebra ou da face interna. Se for face externa, a gente está trabalhando com glândulas sebáceas. Se essa unidade for removida da face interna da pálpebra, ou seja, na conjuntiva palpebral, a gente vai estar trabalhando com glândulas de Meibomian. Por que caracterizar isso? Para que a gente possa caracterizar exatamente a lesão e pensar em etiologias, pensar em tipos de tumor, por exemplo, né, que vão ter, cada um vai ter o seu comportamento diferente, mas eu preciso saber exatamente com que glândula eu estou trabalhando. Eu preciso saber isso através da informação que vem do clínico que encaminhou
o material, porque histologicamente elas vão ser idênticas, elas vão ser glândulas com esse padrão de secreção holócrina, com células de reserva, sebócitos maduros, isso que a gente já viu. Glândulas hepatoides, também conhecidas como glândulas perianais, tá? São estruturas histológicas, saiba disso, guarda isso, as glândulas perianais, tá? Também conhecidas como as glândulas hepatoides, são essas que estão representadas nesses pontinhos aqui, que geralmente ficam na periferia do ânus. Aquelas outras glândulas que acumulam material, que às vezes inflamam, são as glândulas do saco anal. Agora a gente está falando das hepatoides ou perianais. Por que eu prefiro chamar de hepatoide? E a gente já vai ver o porquê hepatoide também. Porque, na verdade, elas ocorrem não somente na região perianal. Elas podem ocorrer também na base da cauda, no dorso ou na porção basal inferior da cauda, tá? Na porção ventral da cauda ou na porção dorsal da cauda. Podem acontecer na região abdominal, muitas vezes no entorno do pênis, no prepúcio. Pode acontecer também pode aparecer até na cabeça, tá? Então, às vezes a gente dá o diagnóstico de uma hiperplasia de glândula perianal na cabeça, pode soar bastante complicado, pode soar bastante estranho, tá? Então, eu prefiro chamar, e toda a literatura, a gente prefere chamar de glândulas hepatoides, porque faz mais jus à morfologia dessa glândula e não gera essa confusão toda de tu ter que explicar uma lesão de perianal lá na cabeça, tá? Por que chama de glândula hepatoide? Porque as células que compõem são células epiteliais, tá? De secreção holócrina, mas são células que têm um citoplasma, elas são células poliédricas, com um citoplasma muito grandão, e aí elas se parecem com hepatócitos. Então, os primeiros caras lá, os histologistas, que descobriram essa estrutura, disseram, nossa, isso parece hepatócito, então vamos chamar de hepatoide. Lembra quando usa o sufixo oide, tu está dizendo parecido com, epitelioide parecido com epitelial, hepatoide parecido com hepatócito, tá? Elas também têm células de reserva no entorno delas, são separadas por uma finas estruturas de tecido conjuntivo, que é bem vascularizado, tá? E o interior, então, dessa unidade glandular é constituído por essas células hepatoides. Elas são mais presentes, elas aparecem em maior quantidade, com uma morfologia bem específica, nos machos. Elas ocorrem também nas fêmeas, mas elas estão em menor densidade. Elas são responsivas à testosterona, tá? Então, delas a gente fala que tumores delas são menos frequentes em fêmeas e em machos castrados. Glândulas sudoríparas, por sua vez, as glândulas sudoríparas, então, a gente vai encontrar dois padrões de glândulas sudoríparas, aquelas cujos ductos são liberados diretamente no epiderme e aquelas cujos ductos drenam para o interior dos folículos pilosos também. Então, aqui eu tenho uma sebácea drenando para o folículo piloso e aqui uma sudorípara drenando no folículo piloso. Elas são estruturas como se fossem um enovelado, né, uma estrutura de glândula tubular que praticamente promove um novelo no interior da derme, tá? Elas estão bem na derme profunda. E aqui então mostrando, né, quando ela tem seu produto de secreção drenando diretamente para o pelo, a gente vai dizer, ela vai ser constituída por glândulas ou células apócrinas, ela vai promover a secreção apócrina. Já aquelas que têm o seu conteúdo drenando para um poro, independente do pelo, ela é constituída por células com secreção merócrina. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem glândulas sudoríparas apócrinas e glândulas sudoríparas merócrinas. Aqui mostrando, né, então, merócrinas ou écrinas e apócrinas. Então, só para mostrar que a gente tem uma diversidade
de aspectos de glândulas sudoríparas numa pele. Mesma coisa, e mostrando que elas são, então, sustentadas por tecido conjuntivo, entre cada unidade glandular dessas a gente encontra tecido conjuntivo, e que no entorno delas a gente tem as células mioepiteliais. Então, aquilo que a gente viu lá para o tumor mamário, lembra do tumor mamário? A gente tinha também a unidade glandular sendo, tendo na sua periferia células mioepiteliais que promoviam a contração dessa glândula mamária. Lembra disso, tranquilo. Aqui é a mesma coisa, a gente também tem célula mioepitelial. E aqui também a gente vai ter a possibilidade dos neoplasmas mistos, porque a gente tem células mioepiteliais, tá? Mas a gente vai falar sobre isso lá nos neoplasmas. Só um pitaco aqui mostrando para vocês. Então, mesma coisa, né? O outro padrão, agora já com as células apócrinas. Lembrando que as células apócrinas, elas se distribuem em uma única camada, ou fazem uma camada de células cuboides, e essas células perdem, então, a sua cabeça, né? A gente percebe realmente o padrão de secreção delas bem típico, tá? E elas drenam para ductos secretores, que são constituídos por dupla camada epitelial. Quando a gente for falar de neoplasmas dessas células, então, das células das glândulas sudoríparas, a gente vai falar de neoplasmas a partir dessas células que revestem a glândula, tá? Seja então merócrinas ou apócrinas. Tem a possibilidade dos tumores ductais de glândulas apócrinas, que são a partir do epitélio que reveste os ductos, e além disso, aqueles que são constituídos por células mioepiteliais, tá? Então, mostrando aqui, ó, só o aspecto das células cuboides da unidade glandular e da dupla camada epitelial, também de células cuboidais, que revestem os ductos dessas glândulas. Lembrar também a presença, então, das glândulas do saco anal, tá? Essas sim, as glândulas do saco anal, são aquelas glândulas, aquelas unidades saculares que estão na periferia do ânus, né? Os cães, eles apresentam no entorno do ânus ou na volta do ânus essas estruturas saculares bilaterais, tá? Que a gente chama então de glândulas anais ou glândulas do saco anal, dos sacos anais, são essas que inflamam, são essas que acumulam aquele conteúdo mal cheiroso e são diferentes das glândulas perianais. Então, glândula saco anal tem uma na esquerda e uma na direita, tá? Aqui mostrando, então, a da esquerda aumentada de volume, já com uma saculite, né? Uma adenosaculite, tá? E representando de novo, então, glândulas perianais, que são aquelas que a gente só vê na histologia, glândulas hepatoides, que a gente só vê na histologia, e as glândulas do saco anal, que são essas estruturas grandes que a gente vê inclusive na macro, tá? Glândulas hepatoides, só na histologia, glândulas do saco anal, a gente vê na macro. Uma variação das glândulas sudoríparas são as glândulas ceruminosas. Elas também são glândulas de secreção merócrina, tá? Também se organizam na forma dessas estruturas ductais tubulares, que vão drenar para ductos secretores com dupla camada epitelial de células cuboides, e elas se encontram, então, no interior do conduto auditivo de cães e de gatos. Tá? Lembrando disso, glândulas ceruminosas, elas produzem essa secreção ceruminosa ou cerume do ouvido desses animais. Com isso, a gente termina essa nossa esse breve comentário sobre as estruturas que constituem a pele, né? Então, relembrando das diferentes camadas da pele e dos anexos cutâneos. A gente está pronto, então, para ir para a nossa próxima aula, que vai ser a abordagem diagnóstica da pele. Como é que a gente começa a trabalhar a possibilidade de diagnóstico das lesões cutâneas. Até lá, então!